Bom dia, senhores jogadores, senhor representante do Ministério Público, Eleitoral, senhores advogados, servidores. Está aberta a sessão, anunciando que está aprovada a ata da sessão anterior. Os adiamentos continuam adiados o 5436, que é o item 2.1 da pauta física, e o 601175 e o 600388, itens 1.1 e 1.2 da pauta eletrônica. Anuncio ainda o adiamento do processo 102.51, que é o item 2.2 da pauta física, para a próxima sessão. Nós temos aqui um pedido de preferência, não tem sustentação, apenas preferência, da relatoria do Dr. Fábio Henrique. É o 2.4, doutor Fábio, é o processo 13774, é uma prestação de contas de exercício financeiro de partido político, órgão de direção estadual, referente ao ano 2016, como dito do Partido Comunista do Brasil, que é, através do seu diretório regional, é o requerente nesses autos. Vossa Excelência, doutor Fábio, é o relator e está com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e a todas. Aqui o caso é bem simples, prestação de contas anual do Partido Político PCdoB, Diretório Regional. CCA apresentou relatório preliminar. A agremiação apresentaram manifestação e documentos em face desse relatório. Retornou a CCA, que apresentou o relatório técnico de exames e apontou algumas irregularidades, informou que o partido não recebeu recurso do fundo partidário no ano 2016. Ao fim e ao cabo, o parecer técnico conclusivo da CCA foi no sentido de aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista algumas pequenas impropriedades. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi no mesmo sentido do parecer da CCIA, opinando pela aprovação das contas com ressalvas. Esse é o relatório, presidente. Procurador. Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, doutor Fábio. Presidente, meu voto é no sentido de seguir o parecer da CCIA e no mesmo sentido do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, aprovando com ressalvas as contas anuais do Diretório Regional do PCdoB em Mato Grosso, referentes ao exercício de 2016. Isso é com a CCIA e com o parecer. Algum voto em sentido contrário, senhores pares? Está liberado nos autos? Então, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, referente a Mato Grosso, né? Referentes ao exercício 2016, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Doutor Luiz Bortolucci, Vossa Excelência é relator do 2.3, que é o processo 2833, é um recurso criminal. Recurso criminal em prestação de contas? Prestação de contas não tem criminal, a não ser que é um recurso de prestação de contas de exercício financeiro de 2011, da primeira zona eleitoral de Cuiabá, recorrente a Diretório Municipal do PSDB de Cuiabá, recorrida ao Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência é relator e tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso em que o recorrente, vou ser bem sintético, arguiu a nulidade da sentença, considerando que o órgão técnico ele consignou parecer conclusivo com questões que não haviam até então sido suscitadas. Apesar disso, não foi oportunizado ao diretório se manifestar. Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta pelo desprovimento para manter a sentença. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo provimento para se anular a sentença e oportunizar a agremiação se manifestar sobre o parecer apresentado. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, doutor. O voto não está liberado, mas eu peço vênia para antecipar. Perdão. Então vamos lá. É muito tranquilo. Eu estou em consonância com o Ministério Público, acatando e anulando a sentença, porque houve decisão surpresa, né? A CCIA levantou questionamentos pelos quais não foram oportunizados a parte se manifestar.
Então, nós estamos anulando, determinando que volte os autos para o primeiro grau. Exatamente. Em consonância com o Ministério Público. Do contrário, senhores? O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, Vossa Excelência tem condições de fazer aqui o julgamento em bloco. Os itens 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. Todos são revisão do eleitorado, todos com parecer pela homologação, não é? Estão ratificados. Só respectivamente seriam Denise, Tesouro, Pontal do Araguaia, Itaúba, Lambari do Oeste e Curvelândia. Sim, em todos eles, de acordo com o parecer, eu os homologo. Podemos considerar considerados, né? Homologados. O Tribunal, por unanimidade, homologou as revisões de eleitorado com coleta de dados biométricos nos municípios de Denise, 13ª Zona Eleitoral, Tesouro, 2ª Zona Eleitoral, Pontal do Araguaia, 9ª Zona Eleitoral, Itaúba, 23ª Zona Eleitoral, Lambari do Oeste, 52ª Zona Eleitoral e Curvelândia, 18ª Zona Eleitoral, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, tem uma prestação de contas, 1.3, é o 0601-512, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. É requerente nesses autos Maurício Pereira Gomes. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Prestação de contas apresentadas por Maurício Pereira Gomes, candidato ao cargo de deputado estadual pelo PSB nas eleições de 2008. A CCIA e a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se pela desaprovação das contas, senhor presidente. É o relatório. Senhor presidente, eu ratifico o parecer escrito, inclusive no que toca a preliminar, no que diz respeito à juntada intempestiva dos documentos. Muito obrigado. Muito bem, senhor presidente, eminentes pares. Aqui é apenas uma peculiaridade. É a terceira vez que esta corte julga que este plenário julga esta prestação de contas. A primeira, as contas foram rejeitadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, porque o prestador não comprovou a origem. Ocorre que, em razão do novo advogado do prestador não ter sido intimado da sessão, este plenário, sob minha relatoria já, anulou o acordo. Anulou o acordo e agora nós estamos procedendo a novo julgamento. Neste interim de embargos de declaração, que anulou o acordo e posteriormente a anulação, como bem assentou a douta PRE, o prestador juntou documentos, que eu estou reputando-os como preclusos e deles não conhecendo. Assenta ainda que, mesmo que não se admitisse a preclusão, estes documentos não são aptos a sanar as graves irregularidades que foram constatadas na prestação de contas. Em substância, eminentes pares, o prestador ele depositou em dinheiro, com recursos próprios, R$74 mil em suas contas de campanha. Ocorre que ele declarou que possuía apenas um veículo no valor de 22 mil. Ele declarou como bens um veículo de 22 mil. Além dele não ter comprovado, portanto, que ele possuía capacidade financeira para fazer essa doação a si próprio, o mais grave é que ele o fez em dinheiro. Ele depositou primeiro 50 e poucos mil e depois 21 mil e alguma coisa, em dinheiro. Ele pegou, e aí ele sustenta o quê? Você falou, opa, o senhor disse que não tinha recurso, tinha só um carro de 22 mil, e da onde que apareceu esses 74 mil? Ele falou, não, aí ele junta a declaração de imposto de renda dele, do cargo de vereador em Sorriso, que naquela declaração do exercício de 2017 consta que ele recebeu 74 mil, não dá nem bem os 75 que ele depositou para si. Depositou em dinheiro, o depósito foi identificado, mas foi em dinheiro e não se sabe a origem, portanto, do recurso.
ele assentou que esses 74 mil, ele assentou que ele comprovou a origem do recurso assentando que ele era vereador e recebeu no exercício financeiro de 2017 70 e alguma coisa. No entanto, com a devida vênia, ele poderia fazer esse aporte da doação se ele guardasse todo o salário, que não nos parece plausível, 100% do salário. Mesmo assim, faltaria alguma coisa, né? Mas também não há comprovação de que ele sacou o salário. Ó, tá aqui, excelência, eu saquei realmente 100% e guardei em casa, que ele fala que ele guardava o dinheiro em casa. Não há, tampouco, essa demonstração. Em substância, não há comprovação da origem do recurso, é um recurso elevado. Esse candidato, inclusive, esteve aqui, conversou conosco, junto com o seu advogado, mas, infelizmente, a origem aqui não está comprovada. Além disso, ministros pares, ele também recebeu de doação R$ 11.700. Eduardo Alves, 6.000, Eliane, 4.000 e Cláudia Aparecida, 1.700. Esses valores acima de 1.100 devem ser feitos por transferência eletrônica. Foi feito em dinheiro vivo. E essas pessoas também, mesmo oportunizado que elas indicassem a origem do recurso, da onde que saiu esse recurso, elas não fizeram. Esta corte tem entendido que se o indivíduo vai lá, depositou em dinheiro vivo, não cumpriu o TED, muito bem. Mas você comprovou a origem do recurso? Eu comprovei, tá aqui, eu saquei da minha conta esse dinheiro, acabei de sacar e depositei. Foi um equívoco realmente, mas eu comprovo a origem. Eu saquei e esse dinheiro que eu saquei da minha conta tem laço, porque eu recebo tanto por mês. Nesse caso, com a devida vênia, o depósito desatendeu a transferência eletrônica e, além disso, essas pessoas, como bem assentou o doutor Pelejo na primeira reprovação, e eu até cito aqui trecho do que ele disse, essas pessoas não comprovaram que elas possuíam capacidade financeira para fazer esse depósito em dinheiro. Então, eu estou aqui desaprovando as contas do candidato Maurício Pereira Gomes, relativo às eleições gerais de 2018, e determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 86.400, nos termos do artigo 34 da Resolução 23553, 2017, considerando a utilização de recursos de origem clandestina. E por que 86.400? Porque ele fez o depósito para si de 75.700, um de 53 em dinheiro, outro de 21.700 em dinheiro, além dos 11.700 dessas 3 doações que também não foram identificadas a origem do recurso. Como voto, senhor presidente? Cardini. Acompanhe, senhor presidente. Doutor desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Luiz Bortolucci. O relator. Sebastião Monteiro. Acompanhe. Fábio Henrique. Com o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público Eleitoral e, no mérito, também por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Só essas duas. Nós temos 2 questões aqui, antes de encerrar, que são de cunho administrativo. Respectivamente, é o 1.4, o PJE 06000031, que é uma minuta de resolução dispondo sobre os atos preparativos, né, para essa eleição agora do cargo de senador e respectivo suplente. E o 1.5 é o PJE 06000029, que versa sobre também um processo administrativo de minuta de resolução disciplinando os trabalhos da apuração da eleição para a mesma eleição que eu digo, então, para um cargo de senador e respectivo suplente. Então, em linhas gerais, os atos gerais que nós estamos cuidando aqui dessa primeira resolução, que é o PJE 06000031, tem lá as disposições preliminares, aí regulamenta a questão das mesas receptoras, dos administradores de prédio, aquelas figuras que são inerentes aí à geração de mídia, lacre de urnas, instalações das juntas eleitorais, conferência. Então, são as questões burocráticas que demandam atenção e organização antes das instalações dessas urnas. Então, podemos considerá-las aprovadas. A outra é um único detalhe, que é a instituição do trabalho da comissão de apuração, né? Que fala das competências e
E o que nós temos que fazer inicialmente, estipular quem seriam os membros, né, dessa comissão de apuração, que é presidida pela Corregedoria. No caso, o desembargador Sebastião será o presidente dessa comissão de apuração, e me parece que o senhor Vossa Excelência já conversou com seriam os membros, né? Eu indiquei, conversei, aceitaram. Doutor Fábio e o doutor Sebastião. Então ficaria então com o único detalhe aqui, a comissão fica integrada então pelo desembargador Sebastião, o doutor Sebastião Monteiro e o doutor Fábio Henrique. E no mais, só as questões de competências, né, que estão estabelecidas, e disposições finais também podemos dar por aprovada. Então, em ambas, né, fica aprovado o normativo, nos termos do voto da proposição, né, e nada mais havendo. Lembrando que segunda nós temos sessão também. Segunda, quarta e sexta. Fica então encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Tenhamos todos um bom dia.